Que dia! Que dia, né? Não estava esperando. Na verdade, eu acho que era uma coisa que uma hora ou outra iria acontecer, mas partiu dele. Partiu dele? Partiu Dizem que dele! sim, né? Dizem que sim, foi como um acordo, né? Ninguém falou nada a respeito, a gente está aqui aguardando, mas já temos até um técnico novo, né? Como Já você temos mesmo anunciado, disse. né? Então tá tudo certo, por enquanto nada resolvido, né? Porque o São Paulo tá uma draga, que, bom, é muito assunto pra gente conversar hoje. Tudo bem com você, Marcão? Olha, o Marcão hoje tava só Tô sorrisos, Sombra, hein, Marcão? Tô deprimido, você entendeu? A demissão do Zubeldia realmente me deixou bastante melancólico durante o dia. Ah, mas ó, não sei você. Mas Azedo. tem muita gente que ficou melancólica. Teve a campanha ali, as Zubelloucas de plantão, o fã-clube do Zubeldia. Aliás, eu falei a frase no Estádio 97, eu vou falar aqui de novo, Sombra. Fechado com o Zubeldia é uma porra, tô fechado com o São Paulo, irmão. O negócio é o seguinte, eu acho que pro São Paulo ter uma perspectiva de melhora durante o restante da temporada, a saída dele era fundamental. Ah, mas o macro do São Paulo, né, o Zubeldia, a crise, blá, 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 blá. Colocar Ferrares de lateral direito não tem a ver com crise. Colocar Luciano de meia não tem a ver com crise. Colocar Oscar de segundo volante e ponta esquerda não tem a ver com crise. Colocar o Wendel e Cedric só de ponta não tem a ver com crise. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem a crise, isso impede o São Paulo de contratar jogadores melhores? Ok. Mas dentro da nossa limitação, ainda temos que tentar ser o melhor possível. E coisa que o Zubeldia não estava conseguindo fazer. Então, Marcha, um abraço. Ô, Renata, faz até um tempo, né, que a gente não tá aqui junto fazendo o programa. E eu não tive a oportunidade de saber as suas opiniões a respeito do trabalho do Zubeldia. Queria saber de você, qual você acha que são os pontos principais que culminaram nessa saída? Os pontos que culminaram num futebol que não conseguiu se desenvolver, que parecia que cada vez estava pior. O que você acha que mais prejudicou o trabalho do Zubeldia? Algumas coisas, né, Sombra? Mas assim, eu falei aqui para eles antes de começar o programa, a gente estava numa resenha, né, sobre essa passagem do Zubeldia pelo São Paulo. Durou quanto tempo, gente? Ah, mais de um um ano ano, e né? 3 meses, acho. 2 ou 3 meses, né? Tá. Acho que ele chegou em abril. Acho que foi, não foi? 1 ano e 2 meses, então, 1 ano e 3 meses. É mais do mesmo, na verdade, né? Até que ele ficou um pouquinho mais, porque o Carpini não ficou nada, o Rogério ficou pouco tempo também. Então, o São Paulo vem passando por esse processo, né, de troca de treinadores já faz um bom tempo. O Rogério entrou pós-Crespo, não foi? O Rogério foi pós-Crespo e ficou quanto tempo? Ficou mais de um ano o Rogério, hein? Ficou. Tá, mas, gente, mais de um ano não é nada também. Então, É que para o futebol brasileiro é muito. é que hoje... É que a gente vive, né, uma loucura com esse troca-troca, né, de Eu treinadores. estava lendo uns índices aí, parece que assim, a média de uma Série A no Brasil é de 163 dias de permanência de um treinador, dá 5 meses e pouco. Meu Deus. É. É que muito tem clube aí que troca de treinador às vezes 2, 3 vezes por ano, né? É. Então o São Paulo ele mantém a média de uma troca pelo menos por ano. Mas a gente teve técnicos com espaço muito curto, né? O Carpini, por exemplo, é um bom exemplo para isso, para falar sobre isso. O que mais me incomodava era a relação dele com os meninos da base, com os garotos da base, que eu acho que ele foi obrigado, né, a começar a usar, porque o departamento médico, mais uma vez, ficou lotado e está lotado. Eu acho que isso atrapalhou o trabalho não só dele, mas de muitos técnicos que passaram pelo clube. A gente ficou um período até, né, com o departamento médico vazio, mas durou pouco. E algumas convicções também, né, como você mesmo citou sobre o Luciano de meia, mas também não foi exclusividade só dele. O Luciano passou a ser aquele cara que, né, não tem, vai com ele, né, no meio de campo. O problema é que agora tem, né, Renata? Só que romantizaram até o Oscar de segundo volante para ter o Luciano de meia. Romantizaram e, olha, vou te falar, viu? Para muita gente, acharam a posição do Oscar. Então, aí a gente viu o que aconteceu lá quando ele jogou contra o Náutico de segundo volante, depois aberto pela esquerda contra o Mirassol, tá lesionado de novo. O negócio é o seguinte, Renatinha, eu acho que o Oscar, isso aí independe do técnico, tá? Tem que entender que a capacidade física hoje do Oscar, a exigência que você tem como segundo volante, como um meia aberto pela esquerda, como joga ali, por exemplo, o Luca, o próprio Ferreirinha, que são jogadores mais agudos do que o Oscar, mas o posicionamento é o mesmo, aberto pela esquerda. Esse tipo de jogador, Renata, quando o São Paulo não tem a bola, exige-se muito mais dele fisicamente. Então, ter o Oscar jogando solto, por exemplo, jogando centralizado, como joga o Luciano,
próximo ali do André Silva podendo finalizar, ou quem quer que seja o outro atacante do São Paulo, centroavante, e dá para ele essa obrigação de marcar a saída de bola. Você exige muito menos fisicamente do cara. Agora, quando coloca o cara de segundo volante, quando coloca o cara aberto pela esquerda, São Paulo não tem a bola, tem que correr atrás de lateral, irmão. Você acha que o Oscar consegue correr, Sombra, hoje? Atrás de lateral? Não consegue. Então, eu acho que esse tipo de coisa também, além do posicionamento errado, que deixa o Oscar mais longe do gol, na minha opinião, também o treinador de São Paulo precisa ter um mínimo de perspicácia para entender como é que ele pode ter um jogador ali sem ter tanta exigência física do São Paulo sem a bola. Eu fico até pensando às vezes, né? Esse planejamento de 2025 foi feito por quem? Pelo Zubeldia? Foi em conjunto com o Belmonte, com o Muricy? Eu fico questionando, porque assim, a gente viu lá Campeonato Paulista. Não tinha desculpa de jogador machucado, não estavam machucados. Não. E aí que dá a impressão, não sei se você concorda com essa visão, que ele é um treinador de um esquema só. Ele precisava adaptar os nomes que ele tinha ao sisteminha dele, 4-2-3-1. Como eu vou botar o Luciano, o Lucas e o Oscar na mesma equipe no 4-2-3-1? Ele botava o Luciano no meio, o Oscar na ponta e o Lucas na outra ponta, porque ele precisava enfiar os três ali. E aí, Campeonato Paulista só ferro, jogos horríveis, na verdade. Talvez um jogo contra o Corinthians, que foi assim, a partir de bola parada e entregada dos jogadores do Corinthians, o São Paulo conseguiu fazer um segundo tempo muito bom. E assim, isso é uma das coisas que eu acho que ele pecou demais. E faltou também muito da direção do São Paulo, eu acho, chegar e falar assim, Oscar e Lucas são para serem usados eventualmente, não todo jogo, para os jogos mais importantes, porque eles não têm saúde para jogar todo jogo. Não tem saúde, e ali no Campeonato Paulista era onde a gente poderia ter visto mais os meninos. Para ganhar até casca. Porque, você botou um Matheus Alves e um Lucas Ferreira, cara, parabéns para eles. Numa puta fogueira, e eles mandaram bem demais. Sim. São Paulo encontrou bons jogadores, e hoje pode contar com eles. E eu acho que são garotos que têm um futuro brilhante pela frente, tanto que não vão ficar muito tempo, tá? Não vai. E tem isso também. Né? E vem outros surgindo aí, o Rian, gostaria de ver mais. O próprio Luca, que entrou muito bem. Tem vários, né? Até o Rodriguinho, quando entrou, também foi bem. Né? Tem tido mais oportunidade. São vários que eu acho que a gente ainda vai ver. Mas realmente, Sombra, eu concordo com você. Algumas coisas que poderiam ter sido feitas no Campeonato Paulista não foram. Acho que o comportamento do Zubeldia também, na beira do gramado, foi prejudicial em vários momentos importantes do ano passado, em Copa Libertadores. Foi Copa Libertadores, né? Confundo Copa do Brasil com Copa do Brasil, ele não estava no banco contra o Galo. Contra o Galo. Então, confundo. Copa do Brasil contra o Galo, ele não estava aqui no Morumbis. Tiveram mais jogos. Esse ano também teve jogo importante que ele não estava. 35 cartões. Não dá. Quase o mesmo número de vitórias. E aí eu te pergunto, cadê a direção do São Paulo num momento como esse? São detalhes que fazem a diferença. O que o Muricy faz lá hoje que eu não sei? Cara, sinceramente, quando eu ouço às vezes o Muricy... O Milton Cruz tá lá. Tá. A gente mal vê também. O Belmonte aparece quando quer. Eu tô bem cansada, sinceramente, porque eu acho que a gente sempre acaba, né, massacrando ou minando o técnico. Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que o São Paulo tem muitos problemas. E assim, até 2030... você tá prometendo coisa em 2030, você tá de brincadeira.